Olá, essa é a aula assíncrona 1 da Unidade Curricular Biologia Molecular do ano 2020. A nossa UC se inicia historicamente em meados do século XIX, com os trabalhos de Mendel, que fundaram as leis da genética. Esse trabalho foi realizado no meio do século XIX e ficou um pouco esquecido até o início do século XX. Mas a ciência trabalha em paralelo. Então, ainda no século XIX, por volta de 1870, o bioquímico alemão Johann Friedrich Misch, ele trabalhava estudando os compostos químicos do núcleo celular. E para isso o modelo dele eram glóbulos brancos contidos em pus de bandagens de hospitais. E nesses núcleos ele conseguiu então estudar um composto de natureza ácida, que não era conhecido, que ele chamou de ácido nucleico. Com o início do século XIX e a grande revolução científica nas áreas da física e também o início da bioquímica, a ciência começou a trazer, nesse período, soluções para questões muito importantes, como, por exemplo, a pandemia de gripe espanhola que assolava o mundo. Ela causou 40 milhões de mortos. Então, em 1928, Frederick Griffith estudava a bactéria causadora dessa doença, da pneumonia, da pandemia de gripe espanhola. E ele utilizava como modelo duas cepas bacterianas. Uma cepa lisa, virulenta, tá certo? Ela é dita lisa porque nas colônias a gente pode observar, né, esse caráter liso devido à secreção de uma capa polissacarídica que serve como uma blindagem da bactéria contra o sistema imune do organismo hospedeiro, por isso ele causa a doença e a morte. E ele trabalhava também com uma cepa dita rugosa, que não secreta essa cápsula polissacarídica e, portanto, ela é reconhecida pelo sistema imune do hospedeiro animal e não desenvolve a doença. O experimento de Griffith envolve essas etapas. Então, ele tratou células virulentas vivas, na verdade, ele cultivou, injetava no ratinho, numa cobaia, e a cobaia morria. Num outro experimento, ele injetava as células vivas não virulentas e o ratinho sobrevivia. Na etapa 3, ele tratava uma cultura de células virulentas pelo calor, então as células eram mortas. Isso faz com que as bactérias possam expor o seu DNA, porque gera como se fosse uma explosão das células, né? E gerando um extrato aqui com todos os componentes celulares. E quando ele injetava na cobaia, o ratinho sobrevivia, porque não tinha mais bactéria para poder atacar o hospedeiro. E numa quarta etapa, ele pegava então o extrato das células virulentas tratadas pelo calor, células mortas, com todo o seu conteúdo celular exposto no extrato, e ele colocava nesse extrato as células não virulentas, sem a cápsula, e ele injetava no ratinho. E o que ele via era que a cobaia morria e que ele conseguia recuperar então o agente invasor, que não era mais a bactéria viva sem cápsula não virulenta, mas sim a bactéria capsulada virulenta, o que para ele caracterizou como uma transformação da bactéria rugosa na bactéria lisa, na bactéria não virulenta, que devido a um fator, um princípio transformante, ela passou a secretar então essa cápsula polissacarídica e a poder invadir o animal hospedeiro sem ser eliminado pelo sistema imune do hospedeiro, e isso levando o animal a óbito. Ele chamou então de princípio transformante essa molécula que seria então responsável pelas bases da hereditariedade que Mendel tinha estudado com as ervilhas lá no século XIX. Bom, isso foi um avanço, né, no sentido de descobrir qual era a molécula da vida, uma grande questão da ciência na época, e essa evidência científica colocada levou outros pesquisadores a continuar as pesquisas. Em 1944, esses três pesquisadores, o Avery, o MacLeod e o McCarthy, eles identificaram que molécula seria esse princípio transformante, tá certo? Então, eles fizeram um experimento onde eles trabalharam
inicialmente aqui com uma estratégia parecida com a inicial, que era então pegar as células virulentas, tratar por calor, elas são mortas, gera um extrato das células virulentas, e no caso, dividir esse extrato em 3 frações, uma fração tratada com a enzima protease, a outra com a enzima RNase e a outra fração com a enzima DNase. Tá certo? Porque essas eram as moléculas, né, que seriam degradadas, no caso aqui proteínas, RNA e DNA, eram as 3 moléculas que eles suspeitavam que poderia ser uma delas a molécula que transferia as características hereditárias. Tá? Então, o que acontece? Ele trata com a protease, elimina todas as proteínas, tá certo? Ele adiciona às células, então, as não virulentas, as rugosas, tá certo? E ele vê que há a transformação, há a passagem do princípio transformante. Tá? Então, não se tratava de proteína. No caso desse experimento, ele trata o extrato com RNase e vê que também ele acaba recuperando a transformação das células rugosas não virulentas em células lisas virulentas. Já no tratamento com DNase, o DNA aqui, no caso, é degradado, tá certo? E quando ele misturava com as células não virulentas, ele percebia que não havia transformação dessas células não virulentas em virulentas, porque o princípio transformante tinha sido degradado enzimaticamente pela DNase. Tá? Então isso levou à conclusão de que o princípio transformante, a molécula, seria o DNA. Tá? Isso foi muito interessante, porém a comunidade científica ela duvidou desse resultado, primeiro porque na época tinha um grupo muito forte, né, de pesquisadores que achavam que a molécula da hereditariedade eram as proteínas, porque para fazer as proteínas nós temos um repertório de 20 aminoácidos. Então, para poder estruturar o fenômeno da vida, eles achavam que uma molécula que tinha muito mais componentes para fazer combinação seria mais adequada para poder fazer, codificar a complexidade da vida do que, por exemplo, o DNA, que é formado apenas por 4 bases. Tá certo? Então eles contestaram que esse experimento ele era feito com extratos, tá certo? Que isso poderia levar a uma sujeira, digamos, entre aspas, no experimento, e que, na verdade, o experimento que levava, né, que poderia concluir que é o DNA, é a molécula, não era comprobatório. Tá? Então, aqui é o mesmo experimento, para vocês olharem mais em detalhe. Então, em 1952, logo depois, foi Martha Chase e Alfred Hershey, eles estavam estudando, então, infecção viral em bactéria, que é um bacteriófago, tá? Um sistema que nós vamos falar durante o curso inteiro. Tá? Você vê, ele foi tão importante aqui na elucidação do DNA como a molécula da hereditariedade, tanto quanto ainda é importante, por exemplo, recentemente, para elucidar o mecanismo de CRISPR, para a edição de genomas, que a gente também vai falar. Então eles fizeram um experimento muito elegante, bastante refinado, que comprovou de maneira indubitável se tratar do DNA a molécula da hereditariedade. Esse experimento foi chamado de experimento do liquidificador. Inicialmente, eles cultivaram a bactéria hospedeira na presença do bacteriófago em 2 condições. Em uma condição, eles colocaram enxofre radioativo na forma de sulfato, então que a bactéria utilizou para poder se alimentar, e foi formar então o capsídeo proteico dos fagos marcado radioativamente com esse enxofre. E num outro experimento paralelo, né, eles cultivaram a célula hospedeira na presença de fosfato marcado com enxofre 32, então colocaram aí os bacteriófagos e a população de bacteriófagos geradas tiveram então o seu DNA marcado com esse enxofre radioativo. Tá certo? Então, começando o experimento do liquidificador propriamente dito, eles infectaram então uma nova partida de células, então em meio não radioativo, mas com os fagos radioativos marcados nas proteínas do capsídeo, e na outra condição, as células hospedeiras não marcadas, mas infectadas com bacteriófagos marcados no DNA, então, aonde foi incorporado o fósforo radioativo. Tá? Então, por que o experimento do liquidificador? Porque ele promove essa infecção, vamos ver aqui nessa condição primeiro, né, onde estão as proteínas marcadas, e
o bacteriófago se adere à superfície aqui da bactéria, né, injeta o seu DNA dentro do hospedeiro, e o liquidificador, pessoal, não é para degradar nada, não. Ele simplesmente faz um shake, ele se movimenta para que os capsídeos vazios se destaquem, se desloquem aqui da superfície da bactéria, tá certo? E com isso, após uma centrifugação, ele tem um sobrenadante com os capsídeos na parte aqui do sobrenadante, lembrando que os capsídeos estão marcados radioativamente, e no pellet, né, aqui eu tenho, no que foi para baixo do tubo, eu tenho as bactérias, tá certo? Que então receberam o DNA do fago, que no caso aqui não estava marcado radioativamente. Utilizando um contador de radioatividade, um contador Geiger, ele via que a radioatividade se encontrava na parte de cima, no parte do sobrenadante, onde estavam os capsídeos marcados com enxofre radioativo. Tá? E no experimento em paralelo, ele fez o mesmo processo, tá certo? E quando ele então centrifugou, ele via que o pellet de bactérias é que se encontrava radioativo, porque foi lá que estava o DNA do vírus que tinha sido marcado então com o fósforo radioativo, tá certo? Então, nesse caso aqui, né, a bactéria foi infectada e gerou, né, foi lisada e gerou novos fagos radioativos, tá? Então, comprovando de uma maneira definitiva que quem passava as características hereditárias para a formação de novas partículas virais era o DNA e não a proteína. Então, eles utilizando nesses marcadores radioativos, aqui mostra o princípio, né, da infecção e a propagação viral. Bom, em paralelo, o Ewan Chargaff fez o experimento, então, de investigar a razão molar das bases adenina, timina, citosina e guanina em diferentes organismos. Olha aqui, Mycobacterium tuberculosis até o homem. Tá? Então, quando a gente vai olhar, os organismos são diferentes, as proporções de cada base variam de organismo por organismo, mas a relação molar entre as bases, ele encontrou uma ordem, aonde a razão molar de A com T, ela é igual, e a de G com C é igual. Tá? Aqui tem a variação estatística, mas é de 1 para 1. E isso foi uma informação muito importante na elucidação da estrutura do DNA, como uma dupla hélice. Tá? Então, aqui em 1952, Maurice Wilkins e a Rosalind Franklin, eles trabalhavam, né, com estruturas proteicas, com difração de raio-x. A Rosalind Franklin conseguiu essa fotografia, tá certo? A fotografia 51, tem lá no vídeo que eu postei no YouTube, fala da vida dela, e essa fotografia foi fundamental para que o Watson e Crick, trabalhando então com modelo, né, modelo físico, tem várias fotos deles do lado desse modelo, estabelecessem, na verdade, como é a estrutura do DNA, uma dupla hélice, né, uma dupla fita, com ligações covalentes, pareadas por ligações de hidrogênio, A com T, C com G. Tá? Então contribuíram para esse modelo o Ewan Chargaff, né, estabeleceu lá esse pareamento específico, o Linus Pauling, que trabalhava na Califórnia com estrutura de alfa-hélice, então deu a dica para eles de que se as proteínas podem assumir essa conformação de alfa-hélice, o DNA também poderia, e a Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins, pelas razões que a gente falou, pelos experimentos de cristalografia. Tá? Então tá aqui a figura lá que foi utilizada, né? Não é uma figura, é um modelo físico, né, do Watson e Crick. O DNA é composto então por 4 bases, tá certo? A, T, C e G, e assume essa conformação de alfa-hélice antiparalela. Tá? Então, se por um lado uma fita vai no sentido 5' para 3', a outra vai de 3' para 5'. Tá? Então, aqui uma representação, né, de dupla hélice no nosso universo humano, né, real, ou pelo menos macroscópico. Tá? Então, de que aquilo que a gente existe no DNA, essa estrutura, o homem também chegou a construir, tá? Essa estrutura. E o que essa estrutura nos diz, pessoal? Primeira coisa, ela nos diz que se nós temos o conhecimento de uma fita,
tá certo? A partir dessa fita ela serve de molde para poder gerar, sintetizar uma outra fita. Por quê? Porque as bases são complementares. Então isso, por si só, já é o princípio da vida, né? Você tem uma informação e aquela informação é propagada e vai deixada para a descendência. É o princípio da vida. Tá? Então a gente tem aqui antiparalela, porque se de um lado, né, uma fita vai de 5 linhas para 3 linhas, a fita complementar ela vai de 3 linhas para 5 linhas na mesma direção. Tá certo? Então as ligações aqui de uma base nitrogenada para outra, tá? A unidade do DNA são as bases nitrogenadas, é feita por ligações fosfodiéster covalente, então que vai fazer o esqueleto das duas fitas, tá certo? E elas pareando então por ligações de hidrogênio, tá certo? Menos fracas, aqui duas ligações de hidrogênio entre O e T, ou uma ligação mais forte entre C e G. Isso também é muito importante, vocês vão ver, por exemplo, na aula de PCR, tá? Nas tecnologias. Então, todo esse conhecimento básico da estrutura do DNA, ele primeiro explica o fenômeno da vida, né? Essa multiplicação da informação hereditária, mas também trouxe muitas informações para a utilização desse conhecimento básico em conhecimento aplicado tecnológico. Aqui novamente, né, para a gente ver aqui as ligações fosfodiéster, tá? Então, a hidroxila aqui da pentose aqui de um nucleotídeo, ela é ligada ao fosfato do próximo nucleotídeo, então fazendo essa ligação fosfodiéster que a gente vai ver bastante aí ao longo do curso. Tá? Então quem é o DNA, quem é o RNA, tá? Então a gente olhando aqui é uma representação de uma fita de cada um, aqui nós temos o DNA, aqui nós temos o RNA. Vou imaginar que o DNA isso é uma fita, teria outra fita aqui complementar no sentido antiparalelo. E olhando aqui a diferença, a gente vê essa diferença que eu até coloquei o numerinho dos carbonos da pentose. No carbono 2, no ácido ribonucleico, que é o RNA, nós temos essa hidroxila. E no DNA nós não temos, então é uma desoxi, né, um ácido desoxirribonucleico. Nós temos um hidrogênio. Tá? A molécula de RNA ela é mais suscetível à degradação e a molécula de DNA ela é mais estável, porque justamente ela tem a informação que vai ser passada para as próximas gerações. E a gente também vai falar bastante disso ao longo do curso. Aqui, olha, isso aqui é o fenômeno físico-químico da desnaturação, da separação das fitas do DNA. Eu coloquei aqui como um conceito fundamental, pessoal, porque realmente o princípio da vida está baseado nisso, né? Quer dizer, as fitas se separam, cada uma das fitas serve como molde para a síntese das fitas filhas, como vocês já viram lá na replicação, tá certo? Então, a partir de uma fita, eu vou gerar duas fitas idênticas. Tá? E isso pode ser realizado em laboratório, tá certo? Se eu pegar extrair um DNA e for lá para o tubinho de ensaio, eu posso adicionar calor ao sistema, esquentar o meu tubinho, e por calor, e também vale para variações de pH, eu tenho então esse desenrolamento das fitas. As ligações de hidrogênio vão se desfazendo e pode chegar à completa separação das fitas. Mas se eu resfriar ou alterar o pH para as condições fisiológicas, eu tenho então a renaturação, a reconstituição da dupla hélice. Tá? Então um fenômeno tão simples e que é a base para muita coisa importante que a gente vai ver ao longo do curso. Bom, revendo aqui, né, um princípio básico da vida, né, a hora que tem a dissociação das fitas, permite a replicação do DNA lá dentro da célula, que vocês já viram, tá certo? Então, lembrando que as fitas são antiparalelas e o fato de que a DNA polimerase, as polimerases em geral, elas só conseguem polimerizar, trabalhar o seu sentido de síntese na direção de 5' para 3', tá certo? Então, dado esse fato, quando a gente vai fazer, a gente não, né? A célula faz a replicação do DNA, ela precisa, então, de sintetizar a fita filha, que no sentido 5', 3' é direta, tá certo? Só que a outra fita molde, ela tem que ser sintetizada em pedaços, que são os chamados fragmentos de Okazaki, porque ela ocorre no sentido contrário. Então, quem tem alguma dúvida em relação à replicação de DNA, por favor, coloca a dúvida lá pra gente,
tá? A gente pode colocar um vídeo, isso é um conceito fundamental. Tá? E fundamental não só para explicar o fenômeno da vida, pessoal, mas também para as tecnologias que foram sendo desenvolvidas. Tá? A gente vai compreendendo os fenômenos básicos da vida e nós vamos adaptando para tecnologias, para trabalhar em sistemas livres de célula, como, por exemplo, a PCR, tá certo? Que utiliza o princípio da replicação para fazer isso no laboratório, no sistema in vitro. Tá? E aqui mais em voga, né, com foco atualmente, o exame para a detecção do Covid-19, a RT-PCR. Então, na aula de PCR, vocês verão isso. Tá? E também para o sequenciamento de DNA. Tá? A gente vai ter aula disso porque se descobriu a estrutura do DNA, tá certo? Foi descoberto também, isso eu estou falando da década de 50 até a década de 70, tá certo? Com a descoberta da estrutura do DNA, foi impulsionado a biologia molecular e a bioquímica, que levou primeiro à elucidação do código genético, tá certo? Cada trinca de base codificando um aminoácido, mas a gente ainda não conseguia ler as sequências do DNA para poder entender a vida e estudar outros fenômenos e criar biotecnologia. Tá? Então você vê um princípio básico que é a desnaturação e a renaturação do DNA implicados no desenvolvimento de tecnologias que implicam diretamente na nossa vida. Então, por exemplo, os diagnósticos moleculares de Covid hoje em dia, tá certo? Melhoramento genético animal e vegetal, tá? Então tudo isso utilizando essas técnicas baseadas nesse conhecimento. Monitoração e biorremediação ambiental, olha que importante. Prevenção e tratamento de doenças, estudo e preservação da biodiversidade, tá certo, pessoal? Então, quando a gente olha isso, um conhecimento básico que gerou tecnologia e conhecimento para nossas vidas, aí a gente já começa a pensar também na nossa atividade, o DNA em nossas vidas. Tá certo? Onde que isso se encontra na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus próximos, tá certo? Aquela atividade que vocês vão fazer. Eu vou fazer também. Tá? Então, finalizando essa aula assíncrona, né, nós temos aqui o Senado Molecular. A partir da semana que vem, as turmas da farmácia já indicarão os seus senadores aqui para a gente poder iniciar as nossas dinâmicas, tá? Os grupos, como eu falei, vão fazer os seus grupos, subgrupos, né, de WhatsApp, tá? E nós, então, iniciaremos essa dinâmica sempre no sentido de nos motivarmos, sabe? De tornar a construção desse conhecimento interessante e útil para a nossa vida pessoal, para a nossa vida futura, para a nossa vida profissional. Muito obrigado. Errata do vídeo. Em 1 minuto e 5 segundos, quando me refiro ao século XIX, na verdade o correto é início do século XX. E quando falo da Rosalind Franklin, não foi que eu postei um vídeo do YouTube, mas sim uma matéria no nosso Facebook.